Bom dia! Agora nós vamos começar a nossa segunda parte da aula sobre o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Na verdade, essa aula não vai ser tanto sobre o MRU, mas, na verdade, sobre velocidade média, que é um conceito muito importante para toda a física, para a cinemática principalmente. A gente vai começar definindo velocidade média. Velocidade média se define pela seguinte forma. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Agora, vamos entender essa fórmula. Na fórmula, claro, esse Vm é de velocidade média. S é a posição do corpo e T é o tempo onde o movimento aconteceu. Esse símbolo aqui, o operador delta, é um operador matemático de grande importância na física. Delta x, digamos, x sendo uma grandeza física qualquer. É essa grandeza no momento final de algum acontecimento, menos essa grandeza no momento inicial daquele acontecimento. Como nós estamos lidando com cinemática, geralmente esse acontecimento é sempre um deslocamento, um movimento, o deslocamento de um corpo. Então, nós temos que o ΔS do corpo é a diferença entre a posição final e a posição inicial daquele corpo. E o ΔT é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial daquele corpo. Por exemplo, se o movimento acontece no intervalo de tempo de 5 segundos, o ΔT do movimento é de 5 segundos. Agora, o movimento pode ter começado em t igual a 0 e terminado em t igual a 5. Ou pode ter começado em t igual a 2 e terminado em t igual a 7. Nos dois casos, ΔT continua sendo 5 unidades de tempo. Se nós estamos medindo o tempo em segundos, ΔT seria 5 segundos. Então, nós vimos que ΔT é o tempo que o movimento demora para acontecer. E o ΔS seria a distância que o corpo percorre, ou seja, a distância inicial, final menos a distância inicial, representaria a distância total percorrida pelo corpo? Nós vamos ver que não. Para analisar isso, consideramos essa reta. Essa reta nós vamos graduar ela em 0, 5, 10 e 15. Eu vou graduar isso em metros, ou seja, aqui são 5 metros, aqui são 10 metros e aqui são 15 metros. Agora, vamos supor o seguinte movimento de um corpo. O corpo sai da posição 0 e vai até a posição 15. Depois, o corpo vai da posição 15 até a posição 5. E depois, o corpo vai da posição 5 até a posição 10. Durante todo esse movimento, o módulo da velocidade dele é de 1,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele é sempre de 1,5 metros por segundo. A velocidade dele nunca muda em magnitude. Ele sempre anda 1,5 metros
em 1 segundo. Então, é do nosso interesse calcular a velocidade média do corpo nesse caminho. E a gente se pergunta, se a velocidade dele foi sempre de 1,5 metros por segundo, não seria interessante definir a velocidade média de uma forma que a velocidade média dele fosse de 1,5 metros por segundo ao longo do percurso? E nós vamos ver que não. Que isso não é tão interessante como se definir velocidade média da maneira como definimos. Primeiro, vamos analisar esse movimento. A partícula sempre se movimentou ao longo dessa reta. O caminho dela não foi esse caminho verde. Ela sempre se movimentou ao longo dessa reta. Ela foi do 0 para o 15, depois do 15 para o 5, depois do 5 para o 10. O caminho verde está assim só para ter uma ideia, para a gente conseguir ver melhor o que ela fez. Então, ela sempre andou ao longo de uma reta. A velocidade dela, ela sempre andou 1,5 metros em 1 segundo. Então, caracterizaria um movimento retilíneo uniforme, certo? Não. Por quê? Nós vimos que o módulo da velocidade é 1,5. Então, vamos analisar. Nesse trecho, do 0 ao 15, a velocidade dela era, na verdade, esse vetor, o módulo de 1,5. No trecho de 15 a 5, a velocidade, na verdade, muda, porque ela vira esse vetor, que tem sentido oposto, mesma direção, sentido oposto. E no trecho de 5 a 10, a velocidade muda de sentido de novo, retomando o seu valor, o seu sentido original. Então a velocidade muda, na verdade, ao longo do período do movimento. Logo, não caracteriza MRU. O MRU acontece em parte. Ao longo desse trecho, nós temos um MRU. Ao longo desse trecho, nós temos um MRU. E ao longo desse trecho, nós temos um MRU. Nós temos o MRU por parte, mas o movimento como um todo não foi MRU. E nós vimos também na primeira aula que nós temos um padrão para caracterizar essa velocidade. Vimos que a velocidade no trecho do 0 ao 15, o valor dela é de 1,5. Só que nós convencionamos que quando a velocidade estivesse para cá, o sinal dela seria negativo. Então, a velocidade do trecho de 15 a 5 foi de menos 1,5. E a velocidade do 5 ao 10 foi de 1,5. Vejamos então qual foi a velocidade média dela. A velocidade média, como diferente do que nós supomos inicialmente, não vai ser 1,5, porque ela adotou valores de 1,5 e de menos 1,5. A velocidade média, então, para fazer sentido, tem que estar entre menos 1,5 e 1,5. Como ela andou com 1,5 durante a maior parte do percurso, que ela foi de 0 ao 15, depois de 5 ao 10, a velocidade média tem que ser mais próxima de 1,5 do que de menos 1,5. Ou seja, a gente provavelmente vai encontrar uma velocidade média positiva, porém menor que 1,5. E a velocidade da média a gente vê que tem que ser positiva, porque no final a partícula foi do 0 ao 10. Ou seja, ela andou da esquerda para a direita. Ou seja, a velocidade média tem que ser positiva. Vamos ver como a nossa definição de velocidade média, como sendo de ΔS sobre ΔT, nos ajuda a calcular isso. No primeiro trecho do caminho, nós temos que a velocidade média do primeiro trecho é de 1,5. E qual foi o ΔS? O ΔS do primeiro trecho é igual o S final menos a posição inicial. Qual é a posição final? 15. Qual é a posição inicial? 0. Então, ΔS é de 15. Então, a nossa fórmula nos dá 1,5, que é a velocidade média, igual 15, que é o nosso ΔS, sobre o ΔT. Ou seja, esse é o sinal
matemático que representa um portanto, ou seja, um logo. Funciona, a gente usa ele assim: se isso é verdade, se isso daqui é verdade, logo, então, podemos dizer que ΔT, o sinal é sem o círculo, são só os 3 pontinhos, que o ΔT é 15 sobre 1,5 é de 10 segundos. Uma pequena observação, nós achamos o ΔT igual a 10, mas por que são 10 segundos e não 10 horas ou 10 minutos? Muito simples. Quando nós fizemos o ΔT, nós fizemos o quê? Nós fizemos o ΔS sobre ΔT. Agora, o nosso ΔS está graduado em metros. Então, nós tínhamos 15 metros. Certo? E a nossa velocidade média, ela estava em metros por segundo. Ou seja, nós dividimos 15 metros por 1,5 metros por segundo. Ou seja, nós achamos 10 metros sobre segundos. Nós podemos cortar metro com metro e jogar segundo para cima. Ou seja, nós achamos 10 segundos. Isso se chama análise dimensional. Quando nós temos uma fórmula física e queremos saber em que unidade vai ser a nossa resposta, a gente tem que olhar para a unidade dos produtos, dos fatores da fórmula que a gente usou. Se a gente dividir o metro por metro por segundo, a gente vai achar segundo como resposta. Se a gente dividisse quilômetro por hora, a gente vai achar horas como resposta. Então, essa conta nos disse que o ΔT1, o tempo que demorou para realizar o primeiro movimento foi de 10 segundos. Vamos calcular agora o tempo para o segundo movimento. Nós temos que a velocidade média no segundo movimento foi de menos 1,5 metros por segundo. E vamos calcular o ΔS no segundo movimento. ΔS, relembrando, é a posição final menos a posição inicial. A posição final é de 5 metros. E a posição inicial foi de 15. Então, o nosso ΔS vai ser de menos 10 metros. Usando a nossa fórmula, nós temos que velocidade média menos 1,5 é igual ao ΔS menos 10 sobre o ΔT. Portanto, ΔT 2. Portanto, o intervalo de tempo demorado para o segundo movimento se concretizar foi de menos 10 sobre menos 1,5. Ou seja, claro, isso o quê? Menos 10 sobre menos 1,5 segundos. Porque, de novo, o ΔS está em metros e a velocidade está em metros por segundo. Só que, vamos reescrever isso. Primeiro, menos com menos corta. Como é óbvio, o intervalo de tempo não poderia ser negativo. Nós vamos cortar e ter uma fração positiva. Então, o nosso ΔT2 vai ser de 10 sobre 1,5. Só que vamos escrever 1,5 como 15 sobre 10. Então, é de 10 sobre 15 sobre 10 segundos. Só que nós sabemos que podemos passar esse 10 para cima, então fica 10 vezes 10 sobre
15 segundos. Agora vamos dividir por 5, em cima e embaixo. 1 dos 10 vai ser dividido por 5, vai virar 2. Então teremos 2 vezes 10 sobre 15 dividido por 5 dá 3. 3. Então temos 20 sobre 3 segundos. Ou seja, o nosso delta T2 é de 20 sobre 3 segundos. Vamos calcular agora o nosso delta T3, o tempo que demorou para realizar o terceiro movimento. Temos que, ao longo do terceiro movimento, que foi da posição 5 para a posição 10, a velocidade média foi de 1,5 metros por segundo. E o ΔS, vamos calcular agora, como sempre, ele é a posição final menos a posição inicial. A posição final é 10 e a posição inicial é 5. Nosso ΔS é de 5 metros. Então, nós temos pela nossa fórmula que 1,5 metros por segundo, que é a velocidade média, é igual ao nosso ΔS, que é 5, sobre o intervalo de tempo que demorou para realizar o movimento 3. Portanto, o intervalo de tempo é de 5 sobre 1,5. Vamos aqui usar o mesmo artifício que usamos antes. Vamos transformar 1,5 em 15 sobre 10. Então, delta T3 é igual a 5 sobre 15 sobre 10. O nosso delta T3 é de, vamos passar o 10 para cima, 5 vezes 10 sobre 15, que é igual a, vamos dividir em cima e embaixo por 3, nós sabemos que isso não altera o valor da fração, por 3 não, por 5, perdão. Vamos dividir em cima e embaixo por 5, nós sabemos que isso não altera o valor da fração, vai dar 5 dividido por 1 é 1, então vai ficar 10 sobre 15 dividido por 5 é 3. 3. 10 sobre 3 segundos. Então temos que o delta T3 é de 10 terços de segundo. Agora, vamos então calcular a velocidade média do movimento total. Ou seja, de todo esse movimento verde aqui. Jum, jum, jum. Qual a velocidade média disso? Vamos mais uma vez à nossa fórmula. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O nosso ΔS, qual foi a posição final do corpo? Foi 10 metros. E qual foi a posição inicial? Foi 0. E qual foi o intervalo de tempo que o corpo demorou para realizar isso? Ora, foi a soma dos 3 tempos que ele demorou para realizar cada movimento. A soma é igual ao tempo total que ele demorou para realizar todos os movimentos. Então, temos que a velocidade média é 10 sobre 10 mais 20 sobre 3 mais 10 sobre 3. Então, a velocidade média é igual a 10 sobre 10 mais 20 mais 10. Os denominadores são iguais, nós podemos somar os numeradores. Então, fica 30 sobre 3. 30 sobre 3 é igual a 10. Então, a velocidade média é 10 sobre 10 mais 10 é igual a 10 sobre 20 é igual a 1 meio, dividindo os dois lados por 10, né? Divide por 10, divide por 10, nós temos 1 meio. Ou seja, a velocidade média do movimento como um todo foi de 0,5
metros por segundo. Que é condizente, é coerente com tudo que a gente tinha previsto antes. A velocidade tem que ser positiva, porque ele vai do ponto 0 para o ponto 10. A velocidade tem que ser menor que 1,5, porque ao longo do percurso ele assumiu a velocidade de 1,5 e de menos 1,5, então a velocidade média tem que estar entre esses dois valores. E a velocidade média, a gente pode perceber, é o valor que, se ao longo de todo o percurso, se ele demorou, a gente viu que ele demorou 20 segundos. O ΔT dele foi 20 segundos, o ΔT total. Se nesses 20 segundos, ao invés de ter feito todo esse movimento, ele tivesse ficado apenas com a velocidade média, ou seja, se durante esses 20 segundos ele tivesse ficado com 0,5 metros por segundo como velocidade e não tivesse mudado, no final desses 20 segundos ele teria chegado exatamente aqui. Então, uma interpretação física para a velocidade média é a velocidade que o corpo deveria ter tido ao longo de todo o caminho para chegar do ponto inicial ao ponto final, sem mudar de velocidade. Muito bem, isso nos deu uma ideia inicial de velocidade média. Nós aprendemos a calcular a velocidade média e o significado físico dela. E como ela não depende da distância total percorrida. Isso é muito importante também, porque nós podemos atribuir uma variável que chamamos de D, que representa a distância total que o corpo percorreu. Repare que o corpo percorreu primeiro de 0 a 15, ou seja, um ΔS de 15 metros, depois de 15 a 5, ou seja, a distância, o módulo da distância. O ΔS a gente já viu que foi menos 10, mas o módulo da distância foi de 10 metros, e depois de 5 a 10, ou seja, mais 5 metros. A distância total que o corpo percorreu foi de 30 metros. Só que o ΔS dele foi a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que era 0, foi 10 metros. Então, nós vemos uma diferença entre distância total percorrida e ΔS. É importante saber que o ΔS não representa a distância que o corpo percorreu ao longo do movimento, apenas a diferença entre o seu estado final e inicial. E nós vimos também por que se convencionou isso, para que nós obtenhamos a velocidade certa que o corpo teria que ter para chegar do ponto inicial até o ponto final, sem mudar a velocidade. Esse é o significado físico da velocidade média. Então, isso termina essa nossa segunda aula sobre MRU. Essa aula não foi muito sobre MRU, a gente abordou MRU, viu todos esses 3 movimentos, nós vimos que eles, em parte, foram MRU, mas o objetivo principal da aula foi o conceito de velocidade média. A próxima aula, que será a terceira parte de MRU, também não será sobre MRU, será sobre o uso de gráficos em física. E a gente vai usar esse conceito, recente de velocidade média, para deduzir propriedades importantes dos gráficos matemáticos, que vão ser bem úteis no nosso estudo de cinemática. Essa primeira parte de todo o estudo do MRU, ela é maior, porque a gente não está vendo só o movimento retilíneo uniforme. A gente está vendo todos os conceitos físicos e matemáticos que a gente vai precisar ao longo do curso de cinemática inteiro, praticamente. Depois que essa parte terminar, os próximos movimentos, que são mais complicados, vão ser mais fáceis de entender, graças a esses conceitos. Ok? Por essa aula foi só isso e até a terceira parte.